meu pai é militar, né? Então, desde nova vinha... Você se lembra do ticket do ônibus, né? Aqueles tickets, na época eu lembro de ter 35 centavos o ônibus. Aí eu destacava aquilo. Dinheiro, quando eu via assim, eu pegava, tirava meu pai, que cheiroso dinheiro. Meu pai, para com isso, menina, isso é sujo, que não sei o que lá. Então eu sempre fui assim. Mas nunca fui gananciosa, sabe? De querer as coisas de marca. Não, era algo assim que eu achava interessante. Não, a minha veia empreendedora, eu vejo que vem muito ligada à minha independência. Meu pai fala que eu sempre fui muito livre, que eu sempre fui muito independente mesmo. Mas fala você ele associava o dinheiro à independência. Eu gosto do dinheiro, por quê? Porque eu posso fazer que eu minhas posso coisas. fazer as coisas, né? Meu legal. pai conta que quando ele foi me ensinar a amarrar do tênis, com 5 anos, mais ou menos 6 anos, que ele amarrou um pé, o outro pé, eu falei, não, eu amarro. Ele falou assim, você sempre foi assim. Teu irmão eu amarrei uma, amarrei duas, amarrei três, amarrei Qual é o quatro, nome do seu irmão? 50. Bruno, meu irmão Não Bruno. vai falar mal de você não, que eu não vou Não. deixar, Bruno. Meu irmão é maravilhoso também. Então, assim, eu sempre fui assim, né? E me incomodava muito pedir assim, pai, me dá R$10. Ali pra quê? Eu comprar absorvente. Aí me incomodava muito. Porque eu falava assim, caraca, eu tenho que falar que eu vou comprar uma coisa. Assim, meu pai é tranquilo, meu pai nunca falou não, nunca. Meu pai sempre deu você tudo que ficava tinha e que não tinha. intimidada. Mas me incomodava isso. E também porque meu irmão é mais velho do que eu, 7 anos quase, né? E meu irmão nunca pedia nada também. Meu irmão era aquele cara super consciente, super assim, sabe? Então, só que meu irmão não pedia, e pelo menos a minha percepção é que ele não tinha grandes desejos. Necessidade. E eu já tinha. Só que eu já tinha vontades e eu não pedia, né? Também, porque assim, não, poxa, né? Vou pedir e tal. É Porque justo. nunca foi assim. A gente nunca foi rico, mas nunca também Passou fome, faltou nada, né? Então eu sempre quis o meu. Então aí foi quando minha mãe faz ter bordado, faz crochê, né? Faz isso, e aí eu pedi pra ela me ensinar. Eu falei assim, mãe, ensina aí. Ela, tá bom, eu falei assim. Eu falei assim, vou vender. Mãe, vou vender Já? isso aqui. Me Com ajuda, quantos mãe. anos, Tássia? Eu acho que aí eu tinha uns 14 anos. Tava 14 já anos saindo da assim, adolescência. acho que eu tinha uns 14. Sendo que meu primeiro emprego, da questão da fala foi minha, sempre foi forte. Hoje não, né? Porque eu já, enfim. Você pegou, tratou... Ter ligado à ansiedade o meu. E eu acho também que eu não sei o que é não travar um pouco, sabe? Aquela coisa que você sempre foi assim, então você nunca, né? Não sei se um dia eu vou ser fluente, assim, sabe? Mas por causa da fala em si, eu me perdi o que eu ia falar, gente. Mas a questão da minha mãe, da venda, comecei a vender. Seu Primeiro emprego, isso. Você ia partir pro E eu, pra correr atrás, eu falei assim, gente, como é que eu vou conseguir meu emprego, Gaga? Com seu... Aí eu falei assim, caramba, e aí, vamos fazer o quê? Porque sem experiência, ter 18 anos é o quê? Público, é loja, recepção. Vendas, né? Ia ser Vendas. algo ligado a vendas. Peguei meu afilhado, que era mais novo que eu, dos 3 anos, falei assim, vamos pro centro? Ele, o quê? Fazer o quê? Eu vou entregar currículo. Aí eu botei a pasta debaixo do braço com um monte de currículo. Você tinha quantos anos? Eu tinha feito 18. Aí ele, tá falando sério? Eu tô falando sério. Aí ele falou assim, mas e aí? Aí tinha agências, né? Isso naquela época, já tem 18, 19 anos atrás. Tem tempinho, Tem gente. tempinho. Um pouquinho ali. E aí eu mapeei todas as agências, assim, aí fui andando. E era curioso que perguntavam, né, qual é a sua pretensão? E eu tinha na minha mente, não sei de onde eu tirei isso, que era R$550. Porque na Que era o época... salário mínimo, talvez, na época? Eu não lembro se era, Dona Ângela. Eu acho que eram R$600. Eu acho que eram R$600. Foi, né? Aí eu falei assim, foi 500, não, foi R$500. Eu falei, foi R$500. Aí teve uma que falou assim, que olhou pra minha cara assim, tipo assim, Tipo, você... R$500? Tipo assim, Você- onde eu acho que vai conseguir, né? É. Tanto que ele falou assim, caraca, Tássia, ela te olhou assim, eu falei assim, O problema é o que eu dela. quero, tudo bem. E aí, tanto foi que eu consegui, com a indicação do meu amigo Rodrigo Vaz, né? Fui o que? Recepcionista de uma construtora, né? E era um pavor pra mim. Gostou lá? Era um pavor pra mim, por quê? Porque eu falava no telefone o dia inteiro. Tinha mesa, entendi. não, né? Tinha mesa. Aquela mesa de... No telefone o dia inteiro, às 7 horas da manhã eu tinha que estar na Barra. Então eu saía de casa Nossa. 10 para 6, pegava um ônibus até Ilha Amarela, da Ilha Amarela até a Barra. Aí chegava lá umas 7 horas, assim, aí com aquela dor de barriga, de nervoso, que eu ia ficar telefonando o tempo todo. Era de 7 a 7? Era de 7 às 5. Às 5. Aí eu ficava lá, fiquei 3 meses lá, porque não foi uma experiência boa de chefia, sabe? De chefia. Eles não tratavam bem os outros lá. Mas, assim, foi uma experiência boa, porque foi meu primeiro emprego, oportunidades, e eu nunca ia pra trás, senão eu vou com dor de barriga, eu não dormia, eu dormia pensando já no Ansiosa. dia seguinte de estar lá de novo e tal. Mas foi uma experiência boa, assim,
Pra mim, né? Importante. Pra mim. E nisso, com vendas, eu fui, assim, acho que foi nesse meio 18 tempo. anos você tentou 18 emprego. Isso, aí conseguiu, consegui. com 18. Aí depois Saiu vendi, desse trabalho. saí desse trabalho, vendi lingerie com a minha mãe. Falei, mãe, vamos, né? Vamos vender e tal, Aí vamos você embora. via, acho que vocês compravam em Friburgo. Friburgo. E aí ela e meu pai. A gente ia pra Friburgo cedo, comprava e vinha embora. Uhum. Aí pijama, Vendia onde? lingerie. Nas casas ou como? Vendia pra amigas, pras amigas, vizinhas, igreja. Revendedora, né? Vendedora, isso. Revendedora. É, né? revendedora, isso. Não tinha uma marca, não. A gente Sim. só tá aqui, ó, tá Ah, sim, vendendo o que e viesse, pronto. é. É. Ia. Ficou quanto tempo com a lingerie? Olha, eu não me lembro, dona, mas eu sei que a gente foi mais 5 vezes lá. Tá, entendi. Aí Quer foi dizer, meio dentro que do ano, né? morrendo, assim, mais ou menos, aí paramos. Depois disso, eu trabalhei com público no Parapan, no PAN de 2017, 2007, 2007. No PAN, do Rio. no PAN do Rio, eu trabalhei com uma atendente bilíngue da Caixa Econômica. Porque você sabe falar línguas Sei, também. isso. Muito, estudou É, bastante. Né? Estudei. Sendo, nesse tempo, com 18 anos, eu fui pra Holanda também, fiquei lá 6 meses, num intercâmbio lá. Fiquei 6 meses. E foi desesperador no início, porque sozinha, inglês, gaga, assim, português é difícil, inglês mais ainda. Mas já sabia inglês. Já sabia. Tá. Já É porque o pessoal sabia. diz, né? Você aprende. É, isso. Falando. Eu sei, passei uns apertos. Aí, você acha que sabe? acha Mas que o problema sabe. é que você já sabe que não sabe. Ai, minha professora de inglês. Olha, Luciane, desculpa, você não estava ouvindo isso. Mas ela falou, gente, vai, vocês precisam treinar. É importante, vocês já vão conseguir. Não sei o quê. Meu marido se desenrolando. O povo olhando pra minha cara, ola. Que ola o quê? Ai. Eu não falo inglês, mas também não vou falar fazer espanhol ola. também, é. Espanhol também não falo. E aí o pessoal fala mesmo. É. E aí ela até disse, você acha que sabe, mas quando você chega lá é Na hora do outra perrengue, que é outra coisa. História, né? Lá eu só não vendi nada porque não tinha como. Mas vendi os meus serviços. Entendi. Cuidei de criança, limpei casa. Esses países assim, É, que parecer, foi né? boa Limpei casa, experiência, foi assim. muito boa. É. Muito boa Pegou mesmo. inglês. Ficou quanto Peguei tempo inglês. lá? Fiquei 6 6 meses. Aí retorna. Aí Aí retorno. voltou. E aí? Aí eu comecei a ir à faculdade, né? Comecei Sem a emprego. faculdade, sem Você emprego. fez a faculdade Depois que eu do voltei de lá. intercâmbio. Isso. Eu comecei a faculdade em 2017. Aham. Aí vim pra cá. Eu falei assim, eu tenho que trabalhar. 2007 não, 2007. 2007. Foi Tem o que PAN, trabalhar. teve o PAN, O PAN, participou do PAN, participei do foi PAN. pra lá. Não, o PAN foi Depois. depois. Ah, Depois que eu tá. vim. Aí fui trabalhando no PAN porque eu voltei em 2007. Aham. É que o PAN foi 2007 também, Isso, né? exatamente. Não minto, eu fui pra Holanda em 2006, Aham. voltei, entrei na faculdade em 2007. Ah, legal. Bom que também você tá com o inglês fresquinho, né? De 2000, quando eu porque tava, você né? tá- Aí, pegou isso, o inglês, exatamente. tava voltou Voltei com o pra inglês mais cá, fresquinho, e participou, fiz. aí trabalhou legal no PAN. Exatamente, exatamente. Bom que vai treinando Bom que vai também, treinando, né? é. Cheio de gente que fala inglês. Exatamente. Legal. Mas eu precisava de dinheiro, né? Claro. Eu comecei faculdade do meu pai, dando todo o suporte. Meu pai desde sempre falava, eu não vi meu pai. Vai estudar, não precisa você sair atrás, né, de emprego, de trabalho. Vai estudar, a gente tem pouco, mas dá pra você fazer essas coisinhas e estudar. E eu, não, pai, eu quero emprego, quero emprego, quero emprego. Eu trabalhei. E aí foi quando eu falei assim, bom, pra conciliar estudo e trabalho é complicado, Difícil, né? é. Aí fui trabalhar no Outback. Trabalhei no Outback no final Logo de no 2018. comércio. No comércio exige Comércio. muito, né? E foi uma experiência boa, mas pra mim foi muito cansativa. Porque é É restaurante, porque, não, a carga comércio em horária. si, Chegava em exige casa muito, 1 hora né? da manhã, 2 horas da manhã, às vezes. E aí eu ia pra aula no dia seguinte, dormia a aula Morta. inteira. Morta. Morta. Mas foi uma boa fase de Ficou quanto retorno tempo? financeiro. Fiquei 6 meses. Sim. 6 Aí meses depois também. do Outback, como é que foi? Aí depois, já tava na faculdade. Queria muito o quê? Estudar à noite para poder conseguir estágio. Só que na minha instituição, não tinha do meu período à noite. Aí que eu fiz, falei assim, aí tentei, né? Estágio na parte da noite, tarde, noite. Não conseguia. Eu falei assim, bom, mais pai, difícil, né? vou ter que trocar de instituição para poder estudar à noite para Caramba. conseguir estágio. Aí tu começou em qual Retrocesso. faculdade? Na Qual Celso universidade? Lisboa. Aí teve um Aí tu retrocesso? Não, teve não. Aí tu mudou pra onde? Pra IBMR. Ah, tá. IBMR. Deu também Na um, Zona Sul, um né? levante, isso. E aí, e para conseguir estágio? E aí? Nas entrevistas. Gaga. Ah, você se travava? Muito. Eu fiz, olha, acho que na minha vida eu fiz mais de 30 entrevistas, assim. Muita entrevista. Deve dar um nervoso, Dá um né? nervoso, fica Não, e assim, ansiosa. você escolheu E nova psicologia, também, né? Psicologia, né? Minha fono falava assim, olha, você é a desfluente, a gaga mais sem vergonha que eu já vi na minha vida. Porque você não gagueja. esconde. Porque você, assim, normalmente as pessoas que fala, tem problema de fala, elas o quê? Não falam.
Elas ficam quietas, procuram, né? Ficar assim, eu não, eu falo. E você não gagueja tanto? Hoje não tanto. Hoje não tanto, eu estou tranquila. Mas quando eu tô nervosa é um pouco mais complicado. Quando eu tô ansiosa, né? A minha sogra não é gaga, mas ela gagueja. Aí meu marido vai falar com ela, para de gaguejar, Thiago. Tá gaguejando. E ela não tem problema de gaga. Ela não é gaga. Como é que pode? Você diz que é gaga e não gagueja igual a minha sogra. Eu não entendo isso. A minha fono fala que eu sou... Ela falava que eu sou disfluente, né? Que não é gaga, é disfluente. Que aí você trava um pouco, não fala com aquela fluência toda. Realmente ela não fala assim, mas ela... Tem hora que a gente fica assim, não é fluente, né? Eu fico assim, gente, vai. Eu costumo dizer que eu só lembro que ela é gaga quando eu falo, né? Eu faço terapia toda sexta-feira e eu não vejo gagueira. Então... Pois é, não, ela tá falando aqui. Mas isso é porque só nós temos conhecimento do esforço que é também, né? Porque é o esforço mental até, gente. Por quê? Porque, por exemplo, eu tento, eu não sei, uma palavra assim, isso aqui, aí você fala, aí vê que ela não vai sair. Aí você tem que automaticamente substituir a palavra. Eles são muito rápidos. Então, assim, a gente tem que ter um vocabulário gigante. Você assim. pensa muito rápido. Tem que pensar. Porque gagueja é muito pouco. Aí falam, fala lentamente, e não adianta, gente. Falar devagar, não adianta nada. A única coisa que funciona um pouco é cantar. E aí cantar, de fato, Eu falei assim, vou falar igual baiano, assim, que baiano canta, né? Então, assim, não vou gaguejar. Aí fala tão bonito também. Já pensou? Fala assim, aí fala a pessoa olha baiano. pra você, pros seus olhos, acaba Tá esquecendo. Você é amiga do David Brasil. David Brasil também gagueja. Falam que é falso, hein? Dizem que Já ouvi falar que aquele é o personagem dele. Não é possível, ele faz com muita... Falam que é personagem. Gente. Falam que não sei, né? Então são primos. Primos. David Brasil verdadeiro. Você passou, Davi, um ponto interessante. Assim, é bom a gente falar com deixa eu só você. voltar um pouquinho das entrevistas. Das entrevistas. Conseguiu fazer Consegui um estágio, mas como? Foi um estágio que eu tava atrás de tantas vagas. Aí eu tava marcado à tarde. Eu fiz uma parte da manhã no centro. Aí eu tinha um à tarde, esse à tarde. Aí o que eu fiz? Fui pra igreja. Falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Falei, não aguento mais entrevista, não aguento mais passar por isso tudo. Sendo que eu tinha conseguido um já, só que ela queria alguém pra noite. Aquele negócio eu não tinha como. E aí eu falei assim, olha, eu não aguento mais. Eu quero um que eu realmente que eu fique, que eu consiga, me dê a calma, me dê a paz. E aí me veio uma estratégia, né? Qual foi? Eu vou chegar mais cedo. Vou fazer amizade com a recepcionista lá para eu quê? Me sentir em casa, ficar calma. E com isso vou conseguir ser mais calma, né? Na hora lá e falar. E foi isso. Cheguei, falei com ela. Carrega aqui, né? O aparelho, conversando tudo mais. Era uma turma, né? Tinha uns 10, assim. Aí passei para a segunda fase. Na segunda fase, era eu e mais duas. Aí tinha uma entrevista lá, aí foi legal. E a terceira etapa e última seria no próximo dia. Só que era eu. Uma estranha lá, assim, que era até espertinha, mas ela era um pouco travada. E tinha uma que era linda, perfeita, maravilhosa. E aí eu fui embora pra casa pensando assim, bom, Deus, ela não Todas pode ir. fizeram, assim, não, isso, não é passaram fácil. a entrevista mas e tal. tinha Foram embora. a última no outro dia. Aí eu falei assim, Deus, essa terceira não pode ir? Porque se ela for, não pode. É boa demais. Essa oração foi boa. Aí eu falei assim, ela não pode ir, ela é muito boa pra ficar aqui, não é possível, vai ter uma outra empresa maior. Assim, Senhor, abre a porta pra ela melhor, pra ela lá em outro eu pedi. Porque ela fez, pedi. Senhor, abre a porta pra ela. Dito e feito, aceito um cafezinho. E dito e feito. No dia seguinte foi só eu e a estranha. E aí, conversei. Aí quando eu vi que só tava eu e a estranha. Não acredita que Deus existe. Purinho. E aí, quando eu cheguei, eu olhei assim, aí eu fiquei calma. Falei assim, ai, que bom. Agora eu vou. Aí eu fui e não gaguejei. Ai, que bom. Nada. Mas no meu primeiro dia de estágio, não saía uma palavra. Bom, aí foi que no primeiro dia lá de estágio... Aí tu não conseguiu falar. Eu não consegui falar. Porque tinha que assim, ó, toma aqui, ó, 50 nomes, liga pra eles, marcando entrevista tal dia. Eu falei assim, gente, eu não saía. E aí eu falei assim, bom, gente, não tem que fazer. Aí todo mundo já, assim, olhando pra mim. Aí eu, bom, vou ter que encarar isso, né? Aí fui com a Márcia, que foi minha gerente maravilhosa. Maravilhosa. Cheguei pra ela. Com anjo, né? Cheguei, Márcia, preciso conversar com você. Ela, o que foi? Deu um problema? Eu falei assim, Márcia, eu falei assim, Márcia, é o seguinte, eu sou gaga. Ela, o quê? O quê? Ninguém acredita. Como assim? Aí eu falei assim, ela... Quem te entrevistou? Ela, fui eu. Você não gaguejou. A Márcia era uma figura, gente. A Márcia era uma figura. Ela falou assim, não, você comigo, não percebi nada. Você me enganou. Eu falei assim, Márcia. Ela falou assim, mas tu é burra não, né? Não é burra não. Ótimo, gente. Ela falou assim, mas você fala direitinho, você é inteligente, né? Aí eu falei assim, não, Márcia, essa parte eu não menti, não. Aí ela, tá bom, não se preocupa não, eu quero que marca lá. Dá teu jeito, mas você marca lá.
Aí eu fui, fiquei lá, até assim, eu fiquei lá um ano e pouco, fui Ficou um ano contratada. e pouco, hein, contratada. Me formei, Que fui bacana. contratada, e aí só saí quando eu fui convidada, porque era uma outra coisa, assim, depois que eu me formo. E aí? Como é que eu vou fazer entrevista sendo profissional, né? E assim, é um pouco mais complicado, as pessoas cobram mais, né? Só que Deus é tão bom também que eu não fiz nem entrevista. Como eu prestava serviço para uma empresa Boa, de nome. boa, né? E aí eles me convidaram, Tássia, tem aqui uma Uma vaga vaga. e tal. Eu falei assim, mas você sabe que eu sou gaga, né? Aí ela, não, a gente conhece você, mas adoramos o teu desempenho e tal, de trabalho. Então eu fui, né? Aí fiquei lá mais um ano e pouco. Foi quando eu saí de lá e aí eu fui realmente empreender. Eu trabalho com paixão, né? Assim, Tudo que você tudo que faz. eu pego, e aí entra a questão da minha abordagem. Tudo que eu pego, que eu faço, eu dou sentido. Então eu encontro assim, por que eu tô aqui? Qual é o Por que eu propósito? faço tal coisa? Então, assim, quando eu... Não era maquiagem só, entendeu? Chegar de vender maquiagem, uma base e tal, não. Pra quem eu estava vendendo, eu estava o quê? Dando autoestima pra pessoa. Porque não é uma venda assim, essa aqui é a base. Não, vem cá, põe aqui no seu rosto. Aí a gente botava no rosto, maquiava a mulher. Aí ela ficava assim, nossa, como eu estou linda. Então, é isso. Aí nós ensinávamos automaquiagem, sabe? Como cuida da pele e tal, enfim. Então, não era só venda, né? Era uma promotora, né? Era promotora, Promovia, né? mas a gente dava autoestima, principalmente autonomia, entendeu? Pra mulher, como é que pra ela saber Aprender a fazer. como Fazer, valorizar, né? O seu Sim, rosto, a sim. pele. Do Mary Kay foi 2013 na Mary, não, 2014. Mas você na Mary Kay. deixou um pouco stand-by a psicologia ou você Deixei já stand-by. estava conciliando? Olha, eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar em consultório. Consultório. Eu achava assim, eu nunca Quer vou dizer, trabalhar em consultório. a faculdade E para você... foi não- pra trabalhar em RH mesmo. Eu fiz pra trabalhar em RH. RH. E aí eu trabalhei em RH 4 anos e pouco. Sim. Aham. E aí, Desde o estágio, consultório, desde o estágio já era RH. RH. E eu nunca pensei em trabalhar em consultório, esse negócio de ficar sentada, ouvindo assim, Deus me Aí ouvir os livre, ficar outros. sentada vendo o problema dos outros. Eu detestava isso. Beleza. E aí foi quando eu comecei no consultório, falei assim, vou experimentar, né? Aí eu comecei a atender, uma paciente só, em 2014, Continuava no com a final do Mary mês. Kay. Não, eu tava na empresa ainda, quando eu comecei com Ah, uma tá. paciente. Aham. Eu trabalhava no centro da cidade, aí vinha correndo, atendia uma. Porque você é versátil, fazia tanta coisa. fez Agora tem que isso. estar muito com cuidado para entender o tempo, né? Isso, Meu Deus. E aí eu continuei com essa uma, fiquei acho que no máximo com 3 pacientes com a Mary Kay. Então, e aí eu falei assim, não, eu vou pensar em uma outra coisa também. Até porque como eu não tinha tempo mais de fazer Sim, tudo, porque aí eu falei assim, não, mudou vou todo o contexto, cuidar dela, né? né? Mas eu trabalhei, ela nasceu numa segunda-feira. Eu fiz, a gente fala, sessão de maquiagem, eu fiz a última na sexta-feira, a segunda. Caramba. Eu com barrigão, eu falei assim, a pessoa, Nossa. quero marcar. Eu falei assim, você pode vir aqui em casa? Porque não tem como eu sair. Tá mais difícil pra mim sair. Né? Ela, não, tudo bem, eu vou aí. Aí fiz com uma pesada Dificuldade. já, né? Dificuldade. Aí meu trabalho de parto começou no sábado de noite, ela nasceu segunda-feira. Mas aí Já sofreu bem. Sofri bastante. Normal, Mas pelo foi menos bem, conseguiu normal, foi normal, normal. né? Pelo menos É, conseguiu sofreu normal. bastante, Foi hein? normal. E aí, quando ela veio, aí tinha um amigo. Você conhece o Thiago? Conhece o Thiago, né? E aí, Thiago, que era um conhecido nosso, morava na minha rua. Ele tava vendendo sapatos. E eu tava com ai, meu Deus, esporão, né? Por causa do peso, né? Dela e tal. Aí eu falei, gente, eu preciso de sapatilhas novas. Preciso de sapatilha. E aí eu vi ele postando, eu falei assim, Thiago, tem como você vir aqui em casa pra eu comprar, né, umas sapatilhas? Aí eu falei assim, quanto que é? Na época era R$59,90 e tal. Aí tá bom, vou assim. Ele foi com 3 malas, assim, de calçada. Aí tava minha mãe, minha tia, todo mundo lá em casa. Quando eu botei no pé a sapatilha, eu falei assim, gente, que sapato é esse? Que sabe aquele sapato confortável? Que não machuca atrás? E eu tinha uma questão muito com os calçados calcanhar. atrás, né? Aí eu falei assim, caramba, tinha lá aquele negócio acolchoadinho. Eu falei assim, nossa, eu comprei 5 pares naquele dia. Nossa. Quando ele saiu, olhei pra minha mãe assim, mãe, eu tenho que vender isso. Tudo é eu mecanismo acho- de trabalho. Porque se eu fiquei apaixonada. Aí, mais uma coisa, buscar sentido. Eu falei assim, as mulheres precisam conhecer esse sapato, né? As Pô, mulheres que super sofrem comigo, porque é confortável. muito confortável. As mulheres precisam conhecer isso. E aí foi. Aí, com ela, eu ia, marcava com uma amiga, com uma outra amiga, entendeu? Então, assim, tudo que eu fiz foi dando sentido Sentido. mesmo.